Olá, tudo bem? Eu sou a Raquel do Jardineiro.net e nessa semana das plantas de casa eu vou te mostrar como você pode se tornar um verdadeiro mestre da jardinagem, sem ficar dependendo de fórmula ou de receita pronta. E o que é melhor, do seu modo, conquistando plantas maravilhosas, mesmo que você esteja começando agora ou que já tenha experiência com plantas. Porque eu estou aqui não para te entregar o peixe, mas para te ensinar a pescar. E eu quero que você possa dizer todo orgulhoso, toda orgulhosa, que as plantas que você tem aí na sua casa foi você mesmo que cultivou. Que elas estão assim lindas porque você agora sabe como cuidar delas direitinho. E nesse vídeo eu vou te explicar como é o método dos 5 elementos e de que forma ele pode funcionar para você. No comecinho dessa semana das plantas de casa, lá na primeira aula, eu te mostrei como que surgiu o método dos 5 elementos e os 4 erros que muitos jardineiros cometem. Na segunda aula, a gente dividiu e replantou uma planta delicada como a Peperomia philodendron. E o mais importante, você aprendeu o porquê que tem que replantar. Já na terceira aula, eu te mostrei a estratégia para a gente ter uma bela floresta dentro de casa. E na aula de ontem, fizemos a técnica da alporquia, como uma forma de salvar muitas plantas, árvores e folhagens que a gente tem dentro de casa. Então, se você não assistiu alguma das aulas anteriores, eu recomendo que você faça isso agora mesmo, porque elas são uma base importante para te ajudar a cultivar melhor as plantas de dentro de casa. É só clicar nas miniaturas das aulas aqui em cima para você poder assistir agora. Depois você pode voltar aqui e assistir essa aula. E sabe o que eu estou adorando? É a repercussão que essa semana está tendo. E eu não estou dando conta de responder tantos comentários. E eu quero ver se até o final dessa semana eu consigo responder todos. Mas já são mais de 180 e eu estou muito feliz de ver tantas pessoas que querem realmente entender o porquê das coisas. Gente que está cansada de fórmula e receitinha pronta, que está aqui para mudar de verdade, para ver as plantas com outros olhos. E cada comentário, cada curtida, cada elogio, cada compartilhamento me dá muita energia para continuar fazendo esse trabalho de mostrar essa nova forma de pensar a jardinagem. Agora, esse vídeo é sobre os seus próximos passos. Afinal, essa nossa semana das plantas de casa aqui está quase acabando. E a sua evolução, o seu aprendizado, o seu desenvolvimento no cuidado com as plantas vai depender de uma atitude simples. E essa atitude só vai acontecer se você tiver um plano, uma ideia mais bem formada sobre como considerar os diferentes elementos da natureza e como eles influenciam na vida das plantas. E nesse vídeo eu vou fazer um tour com você, te mostrando esse plano com todos esses aspectos importantes e como eu já venho fazendo aqui durante a semana, você vai ter uma clareza maior do porquê cada elemento da natureza é tão importante. Junto com esse tour, você vai poder baixar um resumo dos tópicos no botão aqui embaixo do vídeo, para você imprimir ou ter aí no seu celular e relembrar dos tópicos que nós vamos conversar hoje. Além disso, eu vou te mostrar mais 3 características especiais de mestres da jardinagem. Características essas que você pode começar a praticar e desenvolver hoje mesmo. E para completar, você vai ver alguns obstáculos que podem surgir aí e te parar na sua jornada, te impedindo de desenvolver a sua jardinagem. Mas antes de começar, eu tenho 2 avisos importantes para te dar. O método dos 5 elementos é bem profundo e detalhado e eu quero que você não se assuste com tantas informações e coisas para aprender. O importante é você ir aprendendo um pouquinho de cada vez e implementando aí no seu jardim com as suas plantas cada um dos conhecimentos que você vai aprender nessa jornada. Nessa semana eu te apresentei alguns desses conhecimentos e eu tenho certeza que com tudo que você aprendeu já é possível dar os primeiros passos e começar uma verdadeira revolução aí nas suas plantas. Pois, como diria Albert Einstein, uma mente que se expande a uma nova ideia nunca mais volta ao seu tamanho original. O segundo aviso é que eu não vou ter tempo de percorrer todos os detalhes do método dos 5 elementos com você. Se eu fizesse isso, a gente não ia sair daqui hoje. E o nosso tempo está curto. E eu e a minha equipe estamos nos preparando para iniciar a nova turma da Formação Integral em Jardinagem. Então vamos lá ao que interessa.
E o primeiro ponto que eu vou cobrir é a estratégia de aprendizado. Quando a gente quer aprender de verdade como cuidar de diferentes tipos de plantas, precisamos nos desafiar a conhecer espécies com diferentes necessidades. Se cuidarmos sempre do mesmo tipo de planta, corremos o risco de apenas repetir os mesmos passos e não conseguimos nem perceber nem entender as particularidades de cada espécie. Acabamos virando o jardineiro de um tipo de planta só. E quando aparece algo novo, ficamos perdidos e não sabemos o que fazer. Assim, dentro do método dos 5 elementos, eu te encorajo a ter espécies de plantas com ciclos de vida diferentes e que vieram de habitats também diferentes, para que você possa aprender com elas. Algumas dessas plantas têm ciclos de vida rápido, com menos de 1 ano, e com elas tudo vai acontecer com velocidade. Umas têm frutos, e você vai entender que uma planta que frutifica tem necessidades mais altas do que outras. De uma forma comparativa, uma planta que produz frutos é como um grande atleta, precisa de mais energia. E uma delas é a pimenteira, que muita gente compra no supermercado, na floricultura e que muitas vezes não dura muito na casa da gente. Eu sempre vejo histórias de pessoas que compraram uma pimenteira e ela acabou secando inteirinha. Outra planta que todo mundo deve ter a coragem de cultivar é a orquídea borboleta, também conhecida como Phalaenopsis. Essa orquídea é linda, já é super acessível para comprar. Mas o mais comum é a pessoa comprar ou ganhar ela e ela nunca mais florescer depois que vai para casa da gente. Isso acontece porque não se conhece as necessidades da planta. Além dessa, tem um tipo de planta que virou paixão nacional. São as suculentas. E elas também fazem parte da estratégia para você ver e sentir a diferença de uma planta que vem de um ambiente mais árido, mais seco. E lembra lá que eu falei na primeira aula que eu tive que conhecer 200 espécies, pelo menos, de plantas diferentes para ver o que tinha em comum entre elas? Pois para você não precisa ser assim, porque dentro do método dos 5 elementos eu te passo algumas plantas apenas, mas que são estratégicas para o seu aprendizado. Com elas, você já consegue ter essa percepção de 360 graus das plantas. São como plantas-chave, escolhidas a dedo para você experimentar diferentes tipos de cuidados. E só aí nesse comecinho as pessoas já sentem a diferença nos seus cultivos, como a minha aluna Ivete, que tem uma suculenta que ela tinha ganhado com todo o amor e carinho do filho e que já estava ficando estiolada por falta de luz. Quando a suculenta fica num lugar que é escuro demais para ela, a gente começa a ver o caule entre as folhas. Aquela planta que é uma roseta bem fechadinha, bem apertadinha quando a gente compra, começa a ficar comprida e desengonçada. Se ela não tivesse descoberto a estratégia com essa espécie e agido rápido, provavelmente ela teria perdido a planta. E uma lembrança tão querida teria ficado apenas na memória. E agora ela pode respirar aliviada e ver a planta voltando à forma normal. E ela vai poder mostrar para o filho cada vez que ele visitar ela. Que delícia, né? E cada uma dessas plantas tem uma rota, um jeito de cuidar. Depois dessa estratégia inicial, em que eu já te dou uma rota, um jeito de cuidar e fundamentos básicos para você começar com algumas plantas-chave, aí sim nós passamos para cada elemento da natureza, explorando eles em detalhes. O primeiro elemento é a luz. Aqui é importante entender qual o papel da luz na vida das plantas, descobrindo o que acontece lá dentro da folha mesmo. E nesse momento você vai começar a entender como os elementos são interligados. Seguindo o método certinho, você começa a perceber as plantas de sol, de meia sombra e de luz filtrada muito melhor, com mais assertividade, e passa a prestar atenção em como elas respondem a diferentes condições de luz. Começa a entender o quanto a luz influencia na floração e até mesmo nas podas. O elemento luz tem uma estratégia para cada um desses tópicos. E você vai ter a oportunidade de colher resultados muito rápidos, como a minha aluna Zenaide Oliveira, que é apaixonada por rosas do deserto e conseguiu esse resultado. A luz é tão importante para as plantas que influencia até mesmo no ciclo de vida delas, definindo muitas vezes quando elas vão florescer, quando vão perder as folhas e quando vão descansar. E tudo isso é definido pelo que chamamos de fotoperíodo, que é descrito com detalhes dentro do método.
Saber sobre o fotoperíodo vai te ajudar a tomar decisões na hora certa, sobre os momentos corretos de podar, de adubar, de plantar ou até mesmo saber se uma planta precisa ser trocada de lugar. E lembra que eu te falei sobre lá no comecinho da semana, sobre a importância da luz para as plantas de casa? Que a gente devia levar em consideração a proximidade da janela? Pois aprendendo também sobre a orientação solar, a gente pode decidir que planta fica melhor em cada janela da nossa casa. Afinal, cada janela tem uma orientação solar diferente e recebe o sol em quantidade e horas diferentes do dia. O próximo elemento é a água. A água deixa nossas plantas hidratadas. Ela é também o veículo dos nutrientes, das raízes até as folhas. Perdendo água na transpiração, as plantas se refrescam e é a partir dela que as plantas conseguem produzir o próprio alimento e liberar o oxigênio para a gente respirar. Mas para que as nossas plantas possam aproveitar bem esse elemento, nossa estratégia deve ser focada na qualidade da água, assim como no planejamento das regas, que vai desde o tipo de rega até o horário em que a gente rega as plantas. E aqui é um daqueles momentos em que, ao entender como ela se move dentro da planta, muita coisa passa a fazer sentido e podemos nos libertar de regras fixas na hora de regar os vasos, molhar a grama e irrigar as plantas do jardim. O próximo elemento é a terra, a base de sustentação dos cultivos onde crescem as raízes. Quando pensamos em terra, considere aqui que todo tipo de substrato deve ser detalhado e vamos conseguir entender como cada tipo de material se comporta. Seja esse material mineral, orgânico, artificial ou natural. E se ele pode compor substratos para orquídeas, para suculentas, para carnívoras, para bonsai ou até mesmo a sua hortinha de casa. Entendendo a formação e o tipo de solo, assim como o nível de acidez e alcalinidade que ele tem, podemos entender por que em algumas situações as plantas conseguem absorver os nutrientes e em outras situações parece que nada do que a gente adubou teve efeito. A acidez é tão importante que pode até mesmo mudar a cor de algumas flores, sabia? E por falar em nutrientes, os nutrientes principais e os micronutrientes também são abordados quando estudamos esse elemento. E vamos descobrir o que a falta e o excesso de cada um acarreta na saúde das plantas. A falta de fósforo, por exemplo, que é tão comum, pode deixar as nossas plantas com folhas avermelhadas. Já o nitrogênio, se utilizado em excesso, corre o risco de queimar uma planta inteirinha em poucos dias. Entendendo o elemento terra, vai ficar muito mais fácil você criar substratos adequados para suas plantas, ou até mesmo escolher um bom substrato pronto, pois você vai ter condições de fazer uma boa avaliação na hora de comprar. Vai conseguir diferenciar uma terra fraca de uma com boa qualidade. E logicamente a compostagem também faz parte desse elemento. Nós comentamos sobre ela lá na aula 1. E eu gosto de chamar a compostagem de a estratégia da independência dos jardineiros, que melhora a saúde das plantas, reduz o lixo de casa, ao mesmo tempo que te faz economizar um bom dinheiro com adubos. Em seguida, você deve considerar o ar e sua importância. Esse elemento costuma ser deixado de lado, até mesmo por cultivadores experientes. E não cuidar desse aspecto pode estar custando a saúde de muitas plantas que temos em casa. Ao compreendermos como que deve ser esse ar que envolve e circula pelas nossas plantas, podemos evitar até mesmo pragas e doenças. Ataques de cochonilhas, mosquitinhos e ácaros, assim como doenças com fungos, podem ser evitadas ou reduzidas. Não subestime o poder desse elemento se você quiser ter plantas sempre bonitas. O último elemento que tratamos é a temperatura. E você vai descobrir como tirar o máximo proveito da temperatura e das variações dela aí na sua casa e no seu jardim. Ao considerar esse elemento, você deve sempre entender os diferentes biomas de onde as plantas que tanto amamos vêm. E aqui você vai poder ver cada um deles, entendendo as particularidades de cada um. Plantas que vêm do frio e plantas que vêm do calor, e como escolher o melhor lugar para elas no nosso jardim. E um dos momentos que mais transforma os nossos alunos.
Entender os diferentes biomas e principalmente o bioma onde você vive vai te possibilitar alcançar excelência sobre o que eu comentei com você na aula 3, de reduzir a diferença entre o local de cultivo com relação ao habitat da planta. Conceito esse que o meu aluno Júlio César aplica magistralmente ao cultivar diferentes espécies de orquídeas de todas as partes do mundo em seu apartamento. Depois de entender cada um dos elementos em profundidade, nós podemos mergulhar no conhecimento sobre as plantas mesmo, estudando cada parte delas e entendendo como cada uma funciona. Até mesmo os hormônios vegetais são detalhados, algo que vai te fazer entender como podar, multiplicar mudas e até mesmo a germinação de sementes mais difíceis. E lembra que eu te falei lá no começo da aula sobre as características de um verdadeiro mestre da jardinagem? Uma delas eu já comentei aqui com você, que é a atitude. Não adianta descobrir um monte de coisas novas e deixar as plantas lá paradas, continuar fazendo as mesmas coisas, sem tomar uma atitude de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Colocar as mãos na terra de verdade. Eu gosto de aluno que faz e me mostra, hein? E a segunda característica que eu considero importantíssima é desenvolver a observação. Sabe aquelas pessoas que conversam com as plantas? Na minha opinião, elas já estão até adiantadas nessa história de observação. Porque quando elas vão lá bater um papinho assim pertinho da planta, elas passam a observar mais elas também. E observando as plantas com mais frequência e de perto, a gente consegue ver pequenos sinais que em outras situações seriam imperceptíveis. Tem até uma frase da escritora Marilyn Vos Savant, que é famosa por ser uma pessoa super inteligente, com um QI de 228 pontos. Olha o que ela diz: para adquirir conhecimento é preciso estudar, mas para adquirir sabedoria é preciso observar. Essa frase diz tudo, né, gente? É o resumo da minha história. E prestem atenção numa situação de um cliente de consultoria que chegou para mim, que serve muito bem para ilustrar essa situação. O cliente chegou para mim bem triste. Ele tinha plantado alecrim, tomilho, cebolinha, manjericão, sálvia e vários temperos em jardineiras que ficavam penduradas no pátio da casa dele. Ele me disse que após 2 meses de plantadas, apareceram um monte de lagartas verdes nos vasos, devorando os temperos. Pensa no terror dessa pessoa. Aí ele jogou toda a terra e os temperos atacados fora. Mas que pouco tempo depois as lagartas apareceram de novo, só que eram maiores. E só sobrou de pé o alecrim e umas cebolinhas. Ele queria saber de onde tinha vindo tanta lagarta, se elas se escondiam na terra, se a terra que ele tinha comprado estava contaminada e o que ele podia fazer para evitar isso. Aí eu expliquei para ele o que você já deve estar adivinhando. As lagartas são os bebês das borboletas e mariposas. Quando as borboletinhas veem umas folhas verdes e macias e tenras, elas vão lá e colocam os seus ovinhos. Esses ovinhos eclodem e deles saem pequenas lagartinhas que começam a comer a planta até se tornarem lagartas grandes e gordas, que depois viram pulpas até se transformarem em lindas borboletas. Acontece que o meu cliente lá não deve ser muito de observar as plantas. Quando a gente está perto delas, observando, vamos ver as lagartinhas pequenas, antes que elas façam um grande estrago. E se você for muito observador, já vai entender que tem que dar uma vistoria geral nas plantas só de ver umas borboletas faceiras passeando pelo jardim. Quando somos observadores, não retiramos lagartas das plantas, nós retiramos sim, na maioria das vezes, os ovos que as borboletas colocaram, antes mesmo que as lagartas nasçam e possam fazer algum estrago nas suas plantas. Então, para o nosso amigo dos temperos, não adianta trocar a terra toda. O segredo é conversar com as plantas com mais frequência, dar uma boa olhada nelas, em detalhe, em profundidade, ver se está faltando água, tirar uma folha seca ali, uma lesma lá, espiar a terra. Será que ela está compactada? Como que está a drenagem do vaso? Olhar as plantas de perto nos permite ver se elas estão murchas antes que elas fiquem totalmente cabisbaixas. A gente percebe quando está vindo uma raizinha nova na orquídea, quando a suculenta vai florescer e quando o tom de verde mudou e tantos outros sinais que elas insistem em nos mostrar e poucas pessoas estão notando. Sinais de que a planta está feliz e sinais de que ela está triste.
Percebam a importância de desenvolver a observação, de ter um olhar mais atento para as plantas. E por último, uma das características que faz diferença para toda pessoa que quer desenvolver e ter excelentes resultados com a jardinagem é a consistência. Tem muita gente boa por aí que aprendeu um monte de coisa, mas acaba não tendo consistência com as plantinhas. Já sabe que tem que regar, mas fica deixando para depois. Sabe que tem que adubar, replantar, podar, mas fica enrolando as pobres das plantas. Portanto, preguiça não combina com jardinagem. Cuidar das plantas só quando quer, quando bate-lhe a febre da primavera, não é o que vai deixar o seu jardim maravilhoso. É preciso ir devagar, mas ir sempre. E uma dica que eu quero dar aqui para você, que vai te ajudar nessas 3 características. E não contem para ninguém, tá? Eu só ensino isso nos meus cursos. Mas dê um nome para cada uma das suas plantas. Igual como você faz com os bichinhos de estimação, com o cachorro, com o gato. Quando você batiza elas e chama elas pelo nome, a gente se sente responsável por elas. São as nossas filhas, precisam de cuidados. E inconscientemente a gente passa a prestar mais atenção nelas e ter mais regularidade. Afinal, a gente não pode deixar a dona mocinha sem água. E eu me sinto tão grata, orgulhosa e feliz em saber que elas me recompensam os cuidados com novas folhas verdinhas, novas flores, um brotinho aqui, uma mudinha nova ali. É uma delícia essa sensação. Então começa a desenvolver ainda mais a sua atitude, observação e consistência, dando nome para suas filhas. Depois me conta o que aconteceu. E por que eu busquei nessa Semana das Plantas de Casa te deixar presente para essa sensibilidade maior com as plantas? E de como devemos considerar os diferentes elementos da natureza, que conversamos aí nas aulas anteriores, como a água e a luz. É porque é exatamente esse o foco da formação integral em jardinagem. Eu poderia vir aqui e te falar de um curso de jardinagem comum, onde eu mostraria uma a uma as técnicas de jardinagem, igual a receitinha de bolo, uma sequência decoreba de passo a passo em que o professor geralmente diz: olha, faz assim, faz assado, planta desse jeito, esse jeito é o certo, sem explicar o porquê das coisas. Eu já fiz esses cursos, mas eu vi que não funcionava. E o pior, ninguém fixa esse tipo de conhecimento, ninguém decora a fórmula pronta. Ficamos sempre dependentes de ficar consultando. E eu sinceramente não quero isso para você. A minha missão aqui é outra. Lembra que eu não estou aqui para te dar o peixe, mas para te ensinar a pescar? Eu quero que você entenda o porquê que as técnicas funcionam ou não. E eu sei que através do método dos 5 elementos, você conhece os fundamentos certos e vai ser tudo muito mais intuitivo para você. Eu quero que você seja capaz de montar um terrário, de germinar sementes ou alguma coisa mais complexa, como a poda de uma árvore frutífera, conseguindo corrigir a rota sem desistir quando alguma coisa dá errado. Eu quero realmente que você fique feliz, satisfeito e orgulhoso das suas plantas. Isso é apenas uma pontinha do que eu tenho para te passar. A formação completa é composta por 6 módulos, onde eu desenvolvo junto com você a metodologia dos 5 elementos. Tudo em uma linguagem simples e fácil de entender, no mesmo estilo das aulas que você já está assistindo aqui na Semana das Plantas de Casa. E você pode ter certeza que essa estrutura e esse método você não vai encontrar em nenhum curso de jardinagem por aí. Aqui comigo, através do método dos 5 elementos, você vai ter a oportunidade de aprender em profundidade como cada elemento interfere diretamente na vida das plantas. Você vai conhecer como a luz, a água, a temperatura, a terra e o ar têm um papel crucial na saúde das nossas plantas. E você já deve ter percebido que eu ensinei o método dos 5 elementos para muitas pessoas, centenas mesmo. E nesse processo eu descobri alguns obstáculos que param as pessoas na sua jornada. E às vezes esses obstáculos param as pessoas de começar a jornada e outras vezes de continuar nessa jornada. E o primeiro obstáculo que eu queria falar aqui para você é o de pensar o seguinte: mas Raquel, será que esse curso funciona para mim? Será que esse método vai funcionar comigo? E se você tem esse obstáculo na sua cabeça, na sua mente, eu sei como você se sente, pois era exatamente assim que eu me sentia quando eu não conseguia fazer uma planta crescer e se desenvolver, quando eu perdi uma planta atrás da outra, umas mais rápido e outras mais devagar.
e foi muito tempo perdido em tentativas e tentativas sem orientação. E tempo é algo que não dá para recuperar. Mas uma das coisas que mudou a forma como eu pensava foi lembrar que na vida, às vezes a gente toma decisões que são um divisor de águas, que atuam de forma positiva na nossa vida. Como se casar, escolher a profissão, ir morar sozinho, fazer aquela viagem que você sempre sonhou. E você já parou para pensar que essas mesmas situações nem sempre a gente tem 100% de certeza na hora de fazer essas escolhas? Mas a gente sente dentro da gente que é o momento de fazer algo por nós. E onde você estaria hoje se não tivesse tomado essas decisões? Com certeza você não estaria onde está agora. E veja bem, entender de jardinagem de verdade é para todos. Eu tenho alunos que são iniciantes, que nunca tinham mexido com planta antes e que começaram com poucas plantas. Entre os meus alunos tem desde dona de casa, estudante, aposentado, paisagistas, empresários, médicos, professores, advogados, militares e por aí vai. E sabe o que todos eles têm em comum? O amor pelas plantas e a vontade de aprender. Esses são os únicos pré-requisitos. Mesmo que você seja aquele jardineiro de fim de semana ou que você queira só montar uma hortinha sem agrotóxicos aí para sua família. Ele também é indicado para quem já é experiente em jardinagem, como os meus alunos a Gilda e o Júlio César, que têm uma respeitável coleção de plantas. E serve também para quem quer trabalhar com as plantas. Eu tenho alunas como a Luciana Darcy e a Karina Sestaro, que com a formação conquistaram a segurança, a confiança para começar a trabalhar com jardinagem, criando jardins, terrários e lindos arranjos de plantas. E se você já trabalha na área e tem um serviço de jardinagem, uma floricultura, um garden center, como o meu aluno Jeremias, você vai ter a possibilidade de aperfeiçoar ainda mais o seu conhecimento. Com a formação, quem é do paisagismo, agronomia ou biologia redescobre muitas vezes as plantas pelo ângulo da jardinagem e se dá conta que ela pouco se parece com o que eles aprenderam na faculdade. Com a formação integral, podem ter os conhecimentos necessários para escolher melhor as plantas para o jardim dos clientes e segredos que vão garantir o sucesso na implantação dos seus jardins. E como que é essa formação, Raquel? O que eu vou encontrar quando eu chegar lá? Muitas pessoas que querem participar das turmas da formação integral têm dificuldades com a internet e ficam em dúvida se vão conseguir acessar as aulas. Mas a formação integral tem um ambiente 100% online, intuitivo e fácil de usar, que você pode acessar onde quer que tenha uma conexão com a internet. Pode acessar tanto do seu computador, do seu tablet, como do seu celular. E além disso, mesmo que você more num sítio, em um lugar que não tem acesso à internet, você vai poder assistir. Eu tenho vários alunos como o Flávio Kreisig, que moram em sítio e conseguem assistir as aulas offline através do Sparkle, uma nova tecnologia que permite que você baixe as aulas no seu celular quando você tem internet, para poder assistir depois quando você não tiver mais. Já pensou você não ter que enfrentar trânsito, correria, dor de cabeça e poder assistir às aulas na hora que você quiser? E a formação integral foi estruturada em vídeos para você entender e ir progredindo a cada etapa do processo, no seu ritmo e no seu tempo. E nesse espaço você vai poder postar todas as suas dúvidas e comentários, conversando diretamente comigo e com seus colegas. Atualmente, o programa completo do Método 5 Elementos é composto por 69 aulas em vídeo. Essas aulas tornam esse curso o mais completo, juntando todo o conhecimento que eu construí ao longo de 14 anos de pesquisa e experiência nos meus próprios cultivos e nos dos meus clientes. Eu abro mesmo a caixa preta, não escondo nada. Mas Raquel, isso vai levar tempo e o meu dia é corrido, eu não vou ter tempo, será que eu vou conseguir fazer o curso? Me diz aí, quem é que tem tempo hoje em dia? Mas eu também pensei nisso e você vai ter acesso ao curso pela duração de um ano inteiro. E durante esse tempo ele vai estar disponível todos os dias e horas da semana para você. Assim fica bem tranquilo para você acompanhar. Vai ter tempo de sobra para estudar, aplicar os fundamentos nas suas plantas, no seu jardim e ainda rever muitas vezes as aulas que você achar mais importantes. E se você se preocupa de que esse não é um curso presencial, como costumam ser aí os cursos de jardinagem, se lembra aqui que o propósito principal desse curso é fazer você entender o processo e praticar de verdade em situações reais,
como você viu aqui nas aulas da Semana das Plantas de Casa. Não é para ser aqueles workshops bonitinhos que você faz um arranjo na aula e leva uma planta como lembrancinha para casa. Não tem nada de errado com isso, mas definitivamente esse não é um curso de arranjo. O meu objetivo na formação integral é mudar a forma como você pensa na hora de cuidar das plantas, te livrar das fórmulas e receitinhas prontas e desenvolver a sua sensibilidade para que você possa cultivar melhor qualquer tipo de planta do seu jeito, te tornar um verdadeiro mestre da jardinagem. E eu tô pouco me importando se você comprou alguma orquídea super cara ou se simplesmente ganhou uma mudinha da sua vizinha. Eu não tenho acordo comercial com nenhuma empresa, não vendo plantas ou acessórios. Além disso, saiba que fazer jardinagem não exige nenhuma coordenação especial. De que adianta eu colocar você para usar uma enxada e cavar um buraco, sendo que pode ser que você mora em apartamento e vai plantar suculentas em casa? Cada um tem a sua realidade. A gente deve conhecer bem os princípios, os fundamentos, mas a forma que a gente vai escolher aplicar, só a gente que sabe. E você pode fazer o seu próprio laboratório, a sua própria sala de aula, no seu jardim, na sua casa, no seu sítio, no seu apartamento, onde você vai poder utilizar os conhecimentos que você aprendeu direto onde eles vão ser mais aproveitados. Mas eu preciso te avisar já agora que as vagas vão ser limitadas. Algumas pessoas me perguntam, mas Raquel, se é um curso online, por que você não faz vagas infinitas? Por que você coloca limite nas vagas? A questão é que eu estou me comprometendo a te atender, a te ouvir dentro do treinamento. E eu preciso ouvir as dúvidas dos meus alunos e reservar um tempo para essa tarefa. Mas eu preciso te avisar já agora que as vagas são limitadas. Algumas pessoas me perguntam, mas Raquel, se o curso é online, as vagas não deviam ser infinitas? Por que você coloca limite nas vagas? A questão é que eu estou me comprometendo em te atender, a te ouvir dentro do treinamento. Eu preciso ouvir as dúvidas dos meus alunos e reservar um tempo para essa atenção. Por esse motivo, as vagas são limitadas e eu não posso ceder nessa questão. Me desculpe, mas eu acho que você já percebeu que eu prefiro qualidade do que quantidade. E por essa mesma razão pela qual esse curso vai demandar um acompanhamento todo personalizado da minha parte, ele não vai ser um curso barato. Não é algo que você encontra em qualquer esquina e a qualquer tempo. E antes de terminar essa aula, eu gostaria de te dizer que fazer a Semana das Plantas de Casa e poder dividir com você alguns fundamentos por trás do método dos 5 elementos, assim como passar esse tempinho de qualidade aqui contigo, tem sido uma experiência incrível para mim. Ler os comentários e receber o carinho é o que me move a cada dia fazer esse trabalho de levar informação e amor pelos jardins, pelas plantas, ao coração de cada pessoa. Pois eu acredito de verdade que existe um mestre da jardinagem dentro de cada um de nós. Uma pessoa que quer ter a alegria de dizer que foi ela que plantou, que foi ela que cultivou o que ela tem de lindo no jardim e dentro de casa. Eu espero que você tenha curtido as aulas dessa semana e que isso já tenha virado uma chave dentro de você na forma como você lida com as suas plantas. E se você ficou interessado e quer se aprofundar no cuidado com as plantas, e está preparado para disputar uma vaga na formação integral, você deve ficar atento ao seu e-mail. Eu não tenho planos de abrir esse curso novamente tão cedo e muitas pessoas já têm até me perguntado sobre ele. Então, na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou abrir as vagas do curso e te enviar um link de inscrição. Então, fica atento. E eu nem devia falar aqui, porque era para ser surpresa dos bônus do curso para eu falar só lá na segunda-feira. Mas eu não aguentei. E vou falar para você. Além de todas as aulas, você ainda vai ganhar acesso a todas as minhas lives gravadas e as 100 técnicas de jardinagem explicadas, de alporquia, mergulhinha, miocário, horta, tudo que você pode imaginar e que você vai poder usar como referência. Ah, e antes que você me pergunte, o curso tem garantia. Então, se por acaso você não gostar, vai poder pedir o seu dinheiro de volta e eu nem vou te perguntar por quê. Então, se você não se inscreveu por e-mail, clica no link aqui embaixo e se inscreva para não perder nenhum aviso. Aproveita para colocar a sua dúvida, seja sobre o conteúdo das aulas, seja sobre a formação integral. Essa pode ser a mesma dúvida de outras pessoas e eu vou tentar responder a todas elas enquanto durar essa Semana das Plantas de Casa. Pega o final de semana e faz um intensivão para rever as aulas e fixar bem o conteúdo.
E lembra que essas aulas logo vão sair do ar, então não deixa para depois. Eu vou deixar aqui alguns depoimentos dos meus alunos para te mostrar que é possível se tornar um verdadeiro mestre da jardinagem, sensível e observador, que sabe considerar as diferentes nuances da natureza e passar a cuidar melhor de qualquer tipo de planta, seja como profissional ou pelo simples amor à jardinagem. Eu espero de verdade que você tenha apreciado essa semana. E além do site jardineiro.net, do YouTube, do Pinterest e do Facebook, você pode me acompanhar também no Instagram. E lá o meu perfil é jardineiro_net, onde toda semana tem lives sobre jardinagem. Muito obrigada pela sua participação. Um grande beijo para você e até amanhã! É um prazer imenso ter essa oportunidade de ver as plantas sobre um outro olhar, sobre uma outra ótica. Esse universo imenso em que elas estão inseridas no meio ambiente, é interessante poder começar a entender um pouquinho mais sobre sementes, poda, rega, como se aduba, por que uma planta não floresce, quais são as pragas que podem atacar essas plantas, em que época que se semeia, né? São coisas lindas que a gente pode apreciar. Eu indicaria para todas as pessoas que eu conheço. É uma possibilidade de a gente entender um pouquinho mais sobre esse universo, sejam as plantas ornamentais, folhagens, todas as espécies que tem, né? Frutíferas. É interessante, é um universo que está tão perto da gente que nem sempre a gente percebe. Obrigada, Raquel, e obrigada, equipe. Um beijo. Olá pessoal, meu nome é Rosane, eu gosto muito de jardinagem. Eu já fiz alguns cursos e acompanho a Raquel Pato já há algum tempo no jardineiro.net. Quando eu recebi o convite para fazer o curso, eu fiquei muito empolgada, porque eu vi que a abordagem que a Raquel faz é bem diferente de outras abordagens de cursos que eu já fiz. Então, eu achei uma experiência muito rica, maravilhosa de a gente aprender com as próprias plantas, elas serem nossas professoras e a gente colocar a mão na massa é uma experiência deliciosa.